Está no ar, hein, parceirinho? Irmão, está no ar mais um vídeo aqui na Amo Vasco TV, aquele canal que você já sabe, não tem fake news, não tem sacanagem com você. Então você chega daquele jeito, tá? Você curte, comenta e se inscreve para dar aquela moral pro bigode. Parceiro, o Vasco está avaliando entrar com um pedido de recuperação judicial. Meu amigo do céu, que sofrimento, hein? Que sofrimento, maluco. Enquanto não vender de novo, cara, é ficar contando, irmão, notinha. Ficar contando notinha, fazendo acordo com o credor. Cara do céu, tô com medo dessa janela, irmão. Enquanto não fechar com o investidor, eu tô com medo dessa janela, meu amigo, com pouca grana, com o discurso dessa diretoria. Cara, a última janela foi horrorosa. O Marcelo Santana hoje falou com o pessoal da imprensa, né? Disse que está entrevistando muitos treinadores, né? Por isso que está surgindo um monte de nome aí, né? Cara, eu já até perdi a conta. Deixa eu ver se eu lembro. Falou o nome do Antônio Oliveira, o português que já treinou o Cuiabá, o Atlético Paranaense e o Corinthians, tá? Falou o nome do Pedro Caixinha, o treinador que estava no Red Bull Bragantino, mas agora, ao que tudo indica, vai para o Grêmio, tá? O Grêmio tá acertando com ele. Falou o nome do Renato Gaúcho, tá? Falou o nome do Fernando Diniz, tá? Foi mais um que foi falado. Foi falado hoje, né, reforçado, aliás, o nome do Paulo Pesolano, ex-Cruzeiro, ex-Valladolid, tá? Ele tá no mercado, irmão, tá conversando, tá? Para ver quem... Falou o nome do Luiz Castro, ex-Botafogo, tá? Vários treinadores aí sendo citados e entrevistados, tá? Pelo Marcelo Santana. Marcelo Santana conversa para entender estilo de jogo, o que eles pensam sobre futebol, se eles vão ter perfil para assumir esse Vasco, um elenco, meu amigo, que vai ser montado assim, contando moedinha, irmão. Vai ser contando aquela moedinha, tá. Vai ser brincadeira. E aí, para ver se o cara topa esse tipo de trabalho também, né? Aqui o elenco vai ser assim, a gente vai montar assim e tal, para ver se o cara topa, né? Vamos ver quem vai ser o treinador do Vasco para a próxima temporada. Enquanto isso, alguns jogadores sendo especulados, né? Dessa vez surgiram aí mais alguns nomes. O nome do Dieguinho, conhece o Dieguinho? Volante que também joga de lateral direito. Ele estava no Goiás, ou melhor, está no Goiás, tá? Encerrando o contrato. O Goiás tem interesse em renovar o contrato dele, tá? E o Internacional também disputa o jogador com o Vasco. Então é Goiás, Inter e Vasco disputando aí o Dieguinho do Esmeraldino. Outro jogador que o Vasco está disputando com o Internacional de Porto Alegre é o zagueiro Kaique Rocha do Atlético Paranaense. Ele tem contrato com o Furacão até o final de 2026, tá? Mas o Furacão caiu, vai perder um monte de jogador. E aí surgem Vasco e Internacional interessados no Kaique Rocha. Outro jogador que foi oferecido ao Vasco hoje é o meia argentino Jerônimo Catia. Cara, esse sobrenome dele, nem sei se eu vou falar direito, cara. Catiabui. É isso mesmo, Jerônimo Catiabui, do New Old Boys. Foi oferecido ao Vasco. E o Ceará também está de olho. Alguns jogadores sendo oferecidos, outros o Vasco vai sondar, né? Lembro para vocês, o Vasco já fez algumas sondagens, né? Zagueiro. O Vasco sondou o zagueiro do Ceará, o Davi Ricardo, né? Vem fazendo boas temporadas, 21 anos, já 2 temporadas seguidas que o Davi Ricardo faz boa temporada. O Vasco foi lá para saber quanto é que é e ficou sabendo que a Juventus da Itália quer, o Botafogo quer. Jogador bom é assim, irmão. É difícil, tá? Vai ser difícil. Outro jogador que o Vasco já sondou, Canóbio. Pô, quantas janelas você ouve falar que o Vasco quer o Canóbio, uruguaio, atacante que joga pelo lado, seleção uruguaia, muita velocidade.
Atlético Paranaense faz negócio, mas é negócio de 8,5 milhões de euros, é muita grana. E aí o Vasco falando em recuperação judicial, meu amigo, como é que vai contratar um jogador de 8,5 milhões? É difícil, cara, é difícil, mas é pior ainda, sem dinheiro, Pedrinho ir lá no mercado e trazer Emerson Rodrigues, trazer Jean Davi, trazer Maxime Domingues, trazer Souza, Alex Teixeira em fim de carreira, tá? Para gastar com isso é melhor deixar a base, tá? Exemplo para vocês de base, né? Exemplo que a gente pode dizer aqui é o garoto JP, o meia JP, tá? Com o Rafael Paiva, tava ok, tava jogando e tal, e aí ele tomou uma pancada no joelho naquele jogo lá em Santa Catarina contra o Criciúma, empate 2-2, e aí nunca mais você viu ele, né? Ele, cara, foi no sacrifício e tal, treinando no sacrifício, aí passaram ele pro Sub-20, tá? Fez a final contra o Flamengo, e aí, meu amigo, ele operou o joelho, fez uma artroscopia no joelho, tá voltando agora, tá voltando agora, e já se reapresenta ao Vasco no dia 27 de dezembro, tá? Para começar o Campeonato Carioca. Eu falei para vocês, o Vasco deu férias para os jogadores, férias até o dia 6 de janeiro, elenco profissional, tá? E aí, um outro time, um time formado por garotos da base, volta a treinar dia 27 para começar o Campeonato Carioca. O Vasco já vem fazendo isso há algum tempo, né? Se eu não me engano, há 2, 3 anos o Vasco já vem fazendo isso, utilizando a base nas primeiras rodadas do Campeonato Carioca. E aí o JP estará à disposição, espero que entre outros, né? Porque, meu amigo, se for para contratar qualquer jogador, eu prefiro usar a base, tá? Usa o Estrela, usa o JP, usa o GB, usa a base. Usa o lateral direito, o Paulinho, tá? Usa o zagueiro Lincoln, usa o zagueiro Luiz Gustavo. Para contratar qualquer um, irmão, esquece, tá? Tá sem dinheiro, tem que gastar muito bem. O pouco que tem, né? Parceiro, é o seguinte, estava vendo números do Matheus Carvalho, o volante, meu amigo, é por isso que ele vai embora, por isso que o Vasco... Primeiro, por isso que o Kansas City quer ele, tá? E por isso que o Vasco está pedindo 25 milhões no jogador. Seguinte, cara, é o primeiro, Brasileirão 2024, o Matheus Carvalho é o primeiro em desarme, primeiro em interceptações de bola, tá? O primeiro em bolas recuperadas, o primeiro em duelos ganhos, o primeiro em duelos ganhos no chão, tá? E aí é o segundo em passe certo, o segundo em duelos aéreos ganhos e o terceiro em bolas longas certas. Excelentes números, os números do Matheus Carvalho, por isso que o Kansas City da MLS está de olho, por isso que o Vasco está pedindo aí 25 milhões de reais e certamente eles vão pagar, certamente o Vasco vai vender. Falando em vender, cara, muita gente perguntando, Bigode, e o Grego vai fechar, como é que tá essa situação? Já falei para vocês sobre a questão do Grego, tá? O Grego contratou o Edu Gaspar para tomar conta de um projeto global dele, tá? Um brasileiro, tá? Ele contratou um brasileiro para isso. Contratou o escritório do Bertolucci, um empresário muito conhecido aqui no Brasil, para intermediar essa negociação. E agora está em fase de troca de documentos, né? Vai documento para cá, vai documento para lá, quanto que o Vasco deve, quanto que não deve, quanto que é para comprar, quanto que não é, como é que está essa briga na justiça com a 777, EICAP, estão analisando tudo isso, tá? E especialistas entendem que são 3 meses, tá? 3 meses de análises de documentos até assinar contrato, meu amigo. Então, pessoal dizendo que esse contrato aí é para fevereiro, assinar em fevereiro. Negócio que fevereiro a janela acaba, né, irmão? Fevereiro a janela fecha. E essa é a minha preocupação, tá? Vamos aguardar, torcer pro negócio andar rápido, maluco, rápido, e a gente fechar logo com esse Grego, que eu repito, parece ser o melhor perfil para comprar o Vasco, né? Basta a gente analisar aí os times que ele comprou, o Olympiacos e o Nottingham Forest, são times que brigam lá no alto. Diferente dos italianos, que estão com a Sampdoria em meio de tabela, diferente dos chineses, que já compraram e já venderam time, ou seja, estão de olho no mercado para fazer dinheiro. Americanos, mesma coisa, tá? O perfil do Grego, repito, é um perfil que parece mais interessante aí para comprar o Vasco. Parceiro, eu queria que você comentasse, deixasse a sua opinião sobre essa questão que eu falei aqui, meu amigo, tá? Essa questão que eu falei aqui, do Vasco contratar qualquer jogador. Tá com pouco dinheiro? Ó,
eu prefiro, ao invés de contratar Emerson Rodrigues, Jean Davi, Maxime Domingues, Souza e Alex Teixeira, ao invés de contratar esses caras, eu prefiro usar a base. Você concorda com o Bigode? Comenta aqui, ó. Deixa a sua opinião nos comentários e aí você curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV para dar aquela moral. Pro Bigode eu tô indo nessa, tá? Valeu! Saudações vascaínas!